Fala galerinha do sétimo ano, aqui está o professor de história de vocês, tá bom? Tava com saudades e aí vamos dar continuidade daquela nossa última aula. Vocês lembram aquela nossa aula? Foi tão legal, aquele dia ao vivo que a gente fez, né? E naquele dia eu pude trazer muitas informações acerca do nosso assunto do capítulo passado, né? Falamos sobre as viagens, a expansão marítima. Falamos da importância de Portugal, a potência que Portugal era, as navegações, a questão também, falamos sobre a ida de Portugal à África. Eles tentaram ir para as Índias, porque as Índias tinham suas especiarias, né? O intuito de Portugal é querer ir para as Índias, e vimos tudo isso naquela aula ao vivo, que foi tão legal. A gente interagiu, a gente tirou dúvida, foi muito bom, tá bom? E hoje vamos dar continuidade ao assunto. Naquele dia eu pude me aprofundar bastante acerca do assunto, do que o capítulo, a proposta que o capítulo trouxe, certo? E hoje nós vamos falar sobre os portugueses na América e na África. Vamos falar também sobre os reinos africanos. E aí vocês já vão abrindo aí, ó, na página 163, 163. Peguem o livro de vocês. Nossos slides vão estar baseados diretamente com o livro, tá bom? Não vão ser as mesmas informações, mas vai estar tudo ligado aqui, tá bom? Não vai ser a mesma coisa, mas são muito parecidos, tá certo? Vai ter tudo a ver com o livro e eu vou estar me guiando com o livro e o slide para estar podendo acompanhar vocês e vocês comigo, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, na aula passada a gente viu a força de Portugal, a importância das navegações que fizeram com que Portugal descobrisse novas terras da África, tudo isso, as relações, né? A questão da Espanha também, Cristóvão Colombo, primeiramente Pedro Álvares Cabral, quando ia para a Índia, desviou sua rota para o lugar de Porto Seguro, que é o Brasil, descobriu o Brasil, e Cristóvão Colombo, o espanhol, foi para a América, né? Vimos tudo isso na aula passada, certo? E hoje vamos entender acerca do encontro de dois mundos distintos. Vocês vão ver na página 163, esse nome aí, descobrimento. E essa primeira parte é bem interessante, que ele vai dizer: antes da chegada dos portugueses, estima-se que o Brasil era habitado por mais de 4 milhões de pessoas. Lembrando, pessoal, que essas pessoas aqui não são qualquer pessoa. Não são. Eram 4 milhões de índios. 4 milhões de índios estavam habitando quando os portugueses chegaram ao Brasil, certo? E aí, vocês terem noção, quero abrir um parênteses aqui, a população de índios deu uma baixa tão grande, desde 1500 até hoje, que hoje não tem mais, quase, são praticamente inexistentes. Uma população de 4 milhões reduzida a 100 mil, né? Infelizmente, houve essa redução dos índios. Enfim, voltando aqui, e aí o encontro de dois mundos, nativos e países desenvolvidos, grandes tecnologias, grandes navegações, né? E aí vai ser o descobrimento, vai ser isso, um encontro entre dois mundos, um encontro entre mundos distintos. Enquanto um vivia do mato, vivia da floresta, vivia de toda essa questão da floresta amazônica, tudo isso, que o Brasil era mato, todo o Brasil era floresta. Tá bom? Tinha muitas riquezas, mas nem os índios sabiam disso. E aí chegam os portugueses com intenções, boas intenções, entre aspas, né? Querendo descobrir o Brasil, querendo fazer com que fosse dele. Mas até aí então não houve nada disso, foi só um contato. Mas mais na frente a gente vai falar disso. Mas primeiro vamos entender como os portugueses chegaram ao Brasil e por quê. Precisamos entender uma coisa. Vocês estão vendo aqui, ó, uma linha amarela e uma linha roxa. Bula intercoiteira. Essa é chamada o tratado que o Papa Alexandre VI fez para Portugal. Que bula intercoiteira é essa? O tratado dizia o seguinte: Portugal, essas terras agora, como a igreja tem um poder muito forte naquela época, a igreja tem grande influência. A igreja era praticamente a detentora de
todos os, como eu posso dizer, todos os movimentos que os líderes, os reis, as grandes lideranças faziam, era com autorização do Papa. Porque o Papa representava a Deus, por ele ser voz de Deus, quem é que vai discutir com Deus? Entende? E aí o Papa trouxe a proposta. Portugal, fiquem com essas terras. Vocês vão ficar com essas terras da linha amarela. Mas se vocês forem prestar atenção, a linha amarela não tem nenhuma terra. A linha amarela só tem água e pega um pedaço do atual Canadá hoje, certo? Porém, ninguém nem sabia dessas terras. Aqui ninguém era chamado de mundo desconhecido ainda. Eles chamavam essas partes aqui de mundo desconhecido. Até então, os que eles sabiam ainda era a parte da África e a parte da Europa. Isso aqui para eles ainda não... E Cristóvão Colombo quando descobriu. Só existia isso. Isso aqui era apenas, ninguém sabia de nada, certo? E aí, o que é que vai acontecer? O tratado, o que vai ser o Tratado de Tordesilhas? Portugal vai dizer não para a bula intercoiteira. Portugal podia negociar com os católicos, porque eles tinham um grande poder aquisitivo e tinham uma grande influência nas navegações. Tá certo? E eles vão dizer, não, eu não quero essa sua proposta. Eu não vou querer, Papa. Eu vou querer mesmo. E aí o Papa começa a afastar essa linha amarela, mais para cá, mais para cá, mais para cá, e começa a pegar essa parte do Brasil. E aí ele vai dizer, vai chegar uma parte que o Brasil, vai chegar uma parte que o pedaço de terra tá bom, como diz o popular, e Portugal vai dizer, pronto, gostei dessa proposta, que é o Tratado de Tordesilhas. Vocês vão ver aqui mais exato, tá bom? Primeira proposta, pega quase nada, pega praticamente só o mar, e aqui já pega um pedaço bem maior. O Tratado de Tordesilhas é 6 pedaços vermelhos. Aqui está Portugal, tá bom? Portugal e Espanha, né? E aí que eram as maiores potências da época. E vocês vão ver aqui, o Tratado de Tordesilhas é justamente isso. O Papa dividindo um pedaço de terra para a Espanha, tá aqui, ó, para a Espanha e Portugal. Beleza? Entenderam aí? O Tratado de Tordesilhas é isso aí. Certo? E aí vocês vão olhar, está na página 163. Falando sobre o Tratado de Tordesilhas. E aí, o que é que vai acontecer? Houve o Tratado de Tordesilhas. Portugal quer ir para as Índias. A intenção de Portugal é essa. Ele quer ir para as Índias, ele quer conhecer as especiarias, ele quer conhecer tudo isso, tá bom? E aí, ó, vai acontecer na página 165, abram aí, a frota de elite reforçada. 1.500 pessoas e 700 militares comandados pelos principais líderes das navegações. Vocês vão ver na página 165 o seguinte: com o objetivo de tomar posse das novas terras pertencentes, no segundo parágrafo, Portugal possivelmente ainda queria dar continuidade a sua viagem à Índia. Certo? Ou seja, o que aconteceu? Portugal montou uma frota gigantesca de navios, uma frota gigantesca de militares para chegar às Índias. E aí vocês estão vendo aqui nessa imagem os tipos de navios. Os navios que navegaram, pegaram por toda a África, o continente africano e foram para as Índias. Eu passei na aula passada. Certo? E aí vocês vão ver, eles conseguem passar. E aí eles chegam às Índias. Tá bom? Vocês vão ver na página 163. Tá bom? Os principais navegantes, se quiserem marcar, está no segundo parágrafo da página 165 da chegada dos portugueses nas Índias. Ele vai dizer aí, ó, a viagem contaria com o comando técnico dos mais experientes navegadores da época. Quando ele vem falar, quando o texto vai dizer que eram os mais experientes navegadores da época, é que não existia no mundo navegadores iguais àqueles. Portugal era a maior potência marítima. Eles tinham a maior tecnologia e tinham os melhores navegantes, né? E aí eles conseguiram desviar das tempestades, porque eles tinham todo um mecanismo para que eles pudessem saber o caminho que fossem andar, tá bom? E aí, ó, nomes como Pedro Escobar,
Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho foram responsáveis para chegar às ilhas. E no terceiro parágrafo ele vai dizer: a frota de Cabral era formada por 10 naus e 3 caravelas. A tripulação tinha cerca de 1.500 pessoas. Isso contava marinheiros, artesãos, carpinteiros, padres, aproximadamente 100 soldados. Afinal, aquela era também uma missão militar. E aí o que vai acontecer? Eles vão passar por tudo isso, eles estão levando toda essa estrutura para poder chegar nas Índias. E qual é a pretensão principal de chegar nas Índias? Vocês estão pensando que Portugal está querendo ir para as Índias só para comprar? Vocês acham mesmo que uma potência mundial, eles vão querer apenas consumir? Eles vão querer apenas as suas especiarias para passarem para os nobres e os reis? Eles querem uma coisa também, isso aqui, ó. Controle do comércio. E aí Portugal ele vai chegar na ilha com essa pretensão de montar uma estrutura, um apoio para que ele pudesse também ter sua economia na ilha, porque a Índia era o único país do mundo que possuía essas especiarias: a canela, a pimenta, todos os temperos. Nenhum lugar do mundo tinha, só a Índia tinha, tá bom? E aí, vamos entender um pouco, né? Já vimos agora a questão da chegada deles no Brasil, nas Índias, tá bom? E aí vamos entender um pouco a aproximação dos portugueses a Porto Seguro. Vamos voltar um pouquinho, tá certo? Vocês vão estar na página 166, tá certo? Antes das Índias, o Brasil. Como eu disse na aula passada, antes que eles chegassem nas Índias, eles não passaram lá no Brasil, eles não descobriram, certo? E aí, vamos entender um pouco como eles chegaram. O que foi que aconteceu, né? Porque é o seguinte: existe um relato, existe um documento. E aí vocês vão ver aí, ó, na página 166, tá certo? Essa carta escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. Vocês não podem ler no segundo parágrafo aí no livro de vocês, ele vai relatar com detalhes. Os portugueses estão nos seus navios. E aí, Pedro Álvares Cabral comandando o seu navio, e aí o escrivão estava lá na navegação. E aí, Pedro Vaz de Caminha começa a escrever uma carta para o rei de Portugal, dizendo o que aconteceu antes da chegada, quando eles chegaram na terra, quando eles pisaram na terra, e os usos, a cultura, o costume dos índios. Ele vai relatar nessa carta. E aí vocês vão ver no livro de vocês, está em vermelho aí, ó. Leia a seguir 2 trechos da carta de Pedro Vaz de Caminha. Façam essa leitura, que essa leitura vai ser muito importante, porque essa é justamente trechos da carta que diz o que Pedro Vaz de Caminha viu. Ele vai relatar com detalhes as pessoas que eles viram, como os índios agiam. Essa carta é um documento histórico bastante importante, porque justamente essa carta aqui vai relatar os primeiros movimentos dos portugueses, vai relatar a cultura dos índios. É uma carta de extrema importância para a história do Brasil, que é essa carta que Pero Vaz de Caminha escreveu. E aí vocês estão vendo aqui, ó, é um documento original, tá certo? Um documento original, tá bom? A carta foi escrita à mão totalmente, né? A questão da tinta, existia várias tecnologias que eles extraíam as tintas da planta, né, para poder escrever cartas. E aí, vocês podem ver aqui, ó. E aí tem alguns trechos na página 166 e 167. Leiam aí na casa de vocês, certo? E aí, na página 167, vamos ver o seguinte. A primeira realização dos navegadores foi construir uma cruz. Por quê? Portugal, quem mandava em Portugal era a Igreja Católica, certo? E a Igreja Católica tem uma grande influência nas decisões de Portugal. Tanto que não é à toa que eles descobriram o Brasil, porque o Papa Alexandre VI
dividiu lá o pedaço de terra e eles vieram para cá, justamente porque eles tinham esse pedaço de terra e tinham que vir, né? E aí eles vieram para o Brasil e descobriram. E aí, o primeiro ato, assim que eles chegaram no Brasil, se comunicaram com os índios, começaram a fazer uma relação, tiveram relação com os índios, e aí a primeira coisa que eles fizeram, simbolizando, o primeiro símbolo de posse, dizendo que o Brasil é de Portugal, o primeiro ato foi fixar uma cruz nas terras brasileiras, representando ali uma nova hegemonia, uma nova fase, né? Vocês podem ver nessa imagem que é bem interessante, aqui ó, os frades, os padres cuidando dos índios, né? Os portugueses conversando com os índios, já há uma mistura aqui de portugueses com índios, né? E aí, o primeiro ato de Portugal ao chegar ao Brasil é pôr uma cruz, representando e falando diretamente, essas terras agora são nossas. E a igreja também tem grande interesse em expandir o catolicismo para o mundo, por isso que eles vão já usar a cruz como símbolo de não só de posse, mas também de uma nova fase em todos os aspectos culturais, sociais que o Brasil vai ter, tá bom? E aí, ó, vocês vão ver aí, ó, a cruz fixada, o altar construído e o primeiro culto celebrado, o primeiro culto católico celebrado, certo? O padre aqui, e aí todos reverenciando, os índios achando estranho ainda, né? Tudo aquilo, né? Porque eles tinham suas crenças, enfim, mas aqui já o início de uma nova hegemonia aí, o resto é história, né? Vocês já sabem, a partir daqui se inicia toda a história do Brasil, de como aconteceu todas as etapas, enfim, tudo. Isso aí a gente vai falar com detalhes mais na frente, tá bom? E aí, terminamos esse assunto, essa parte de Portugal, que está na página 167. Vamos introduzir os reinos africanos. Sai um pouco do Brasil, sai um pouco de Portugal. E aí, próxima aula, vamos entrar em detalhes acerca dos reinos africanos, porque a gente sabe que Portugal, antes de chegar nas Índias, teve que caminhar por todo o continente africano, Portugal teve que caminhar, e aí, porém, precisamos entender que existiam relações já entre a Europa e África, principalmente Marrocos, Egito, né? São as terras aqui que fazem parte mais próximo da Europa, tá bom? Então é isso, galerinha. Próxima aula, já vamos dar continuidade a esse assunto. Paramos na página 168, próxima aula, 169. Vamos falar sobre os reinos africanos, como funcionava quando a Europa não tinha chegado ao Brasil, como funcionava cada reino, cada população, cada sistema político, como é que funcionava, a gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? Então é isso, galerinha. Deus abençoe vocês. E próxima aula estejam, não faltem. Preste atenção. Se você tiver dúvida, pausa o vídeo. Você pode fazer isso, botar para eu falar 20 vezes com você. Beleza? Valeu. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.